mantenha sempre aberta a Bíblia para você conferir aquilo que será ensinado nessa noite. E nós estamos aqui, em nossa igreja, meditando na carta de Paulo aos Gálatas, que é considerada a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. E o tema, a tese dessa carta, fala da nossa liberdade em Cristo. Aquele que é seguidor de Cristo ou seguidora de Cristo recebeu uma liberdade que Cristo conquistou para nós, lá na cruz do Calvário, quando ele foi morto. E Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, ele vai tratar de dois temas aqui extremamente relevantes: as obras da carne e o fruto do Espírito. No entanto, eu quero falar sobre isso, as obras da carne, saberemos o que se trata, e o fruto do Espírito. Aí cabe uma pergunta: o que você quer viver? Depois da exposição sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, eu tenho certeza que você vai sair dessa igreja tomando uma decisão. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como já antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai amado, nós dependemos de Ti, Pai, para entender o texto sagrado. E Pai, dai-nos um coração humilde para entendermos as resoluções da Tua palavra, nos corrigindo e também nos consolando nessa noite. Pai amado, que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente para entender a revelação da Tua palavra e ajuda-nos, ó Pai. Nós nos submetemos à Tua santa palavra. Fala conosco, Senhor, através das Escrituras. E ajuda-me, Senhor, a ser fiel àquilo que está escrito. Nós oramos e nos submetemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deixa eu passar para vocês um pouquinho o pano de fundo e uma visão geral da carta de Paulo aos Gálatas. Como eu falei, quem escreveu a carta aos Gálatas foi o apóstolo Paulo, que foi um dos grandes teólogos do cristianismo, um dos grandes missionários. Ele escreveu mais ou menos no ano 50 depois de Cristo. Os Gálatas eram pessoas que residiam na Galácia do Sul, que hoje é a atual Turquia. E no século I era a região da Galácia. Em Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé, eles plantaram várias igrejas nessa região da Galácia, chamada Galácia do Sul. Então Paulo e Barnabé plantaram várias igrejas bíblicas. Ele apresentou o evangelho de Cristo
para aquelas pessoas que se converteram. O grande problema, quando Paulo saiu daquela região da Galácia foi visitada por alguns falsos mestres que saíram de Jerusalém, que visitaram cada igreja que Paulo tinha plantado, e eles aprontaram a seguinte questão. Eles começaram a denegrir o apostolado de Paulo, dizendo que Paulo era um falso apóstolo. Eles começaram a perturbar, a perverter o evangelho que Paulo estava pregando. E o pior ainda, os falsos mestres, chamados de judaizantes, eles estavam ensinando o seguinte para os Gálatas, que eles não eram salvos somente pela fé, como Paulo tinha ensinado. Paulo ensina que nós somos perdoados por Deus, que nós somos religados por Deus mediante a graça, que é um presente que Deus nos dá sem nós merecermos, e somente pela fé. O que é fé? Quando nós deixamos de confiar em nós mesmos, na nossa ética, na nossa moralidade, na nossa caridade, e passamos a confiar nos méritos de Cristo lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que nós recebemos a salvação, o perdão dos nossos pecados, porque a Bíblia diz que o ser humano está separado de Deus. Separado de Deus. Então Paulo ensina o seguinte, aquilo que o Evangelho de Cristo já revelou. O homem é religado a Deus mediante a graça e mediante a fé somente. O que os judaizantes estavam ensinando? Não é bem assim. Não é somente a fé. Você precisa fazer por merecer também. Você precisa cooperar pela sua salvação. Aqui que os judaizantes estavam ensinando que, além de crer em Cristo, eles deviam guardar a lei de Moisés como um meio de salvação. Eles tinham que guardar as dietas alimentares, que eram leis do Antigo Testamento. Eles tinham que guardar o calendário judaico, como a guarda dos sábados e a realização de festas religiosas. Então o judaizante estava ensinando o seguinte, olha, vocês não são salvos somente pela fé, vocês precisam praticar e cumprir todos esses rituais para que isso venha habilitar vocês para a salvação. Aí Paulo, sabendo dessa perversão, ele escreveu a carta aos Gálatas, corrigindo essa heresia, corrigindo esse mau entendimento de que nós não somos salvos porque praticamos rituais religiosos. Nós não somos salvos porque cumprimos uma lei religiosa. Nós não somos salvos porque cumprimos um código de ética religioso. Não, nós somos salvos quando nós cremos no sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que é impossível o ser humano fazer algo para se salvar. E os judaizantes estavam ensinando isso. Não, vocês precisam colocar fé em Jesus, mas vocês precisam se salvar cumprindo isso. Essa concessão, Jesus nunca ensinou. Jesus sempre ensinou o seguinte, confia em mim, creia em mim e será salvo. Então, esse é o pano de fundo da carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas ele pode ser dividido em 3 fases. Capítulo 1 e 2 fala a defesa do apostolado de Paulo. Paulo ele começa a defender os seus credenciais. Capítulo 3 e 4 é a defesa do evangelho, é Paulo defendendo o evangelho que ele aprendeu de Jesus. E capítulo 5 e 6 fala da defesa da ética cristã. Então aqui, Paulo primeiro ele trata de teologia, de doutrina, e depois ele trata de prática. A doutrina cristã, ela se desemboca em praticidade de vida. Então, capítulos 5 e 6, Paulo está mostrando o seguinte, como o Espírito Santo nos capacita a obedecer a Deus. A obedecer a Deus. Pois bem, domingo retrasado, nós vimos Gálatas, capítulo 5, de 3 a 15, nós vimos sobre a liberdade e o amor segundo Paulo. E Paulo estava corrigindo 3 questões polêmicas nas igrejas da Galácia. Primeiro, o legalismo. O que é legalismo? Legalismo é aquilo que os judaizantes estavam tentando fazer. Eles estavam ensinando que eles tinham que guardar a lei de Moisés para serem salvos. Aí eles se tornaram legalistas, extremamente rigorosos, extremistas, cheios de regras. E eles deviam cumprir aquelas regras para cooperarem para a sua salvação. Legalismo. Por outro lado, tinha um outro grupo que estava usando a liberdade em Cristo e transformando numa libertinagem. É mais ou menos assim,
Tem um pessoal na Galácia que entendeu que foi perdoado por Deus, que foi alcançado pela graça, mas eles entenderam que a graça dava licença a eles de viverem no pecado, de viverem na prática do pecado. Era mais ou menos assim, olha, eu vou pecar hoje porque o meu perdão já está garantido amanhã. Então, estou livre. E Paulo está dizendo, não, vocês estão errados. Não usem a liberdade de vocês para dar ocasião à carne. E Paulo também estava corrigindo os conflitos, porque estava tendo conflitos de grupos na região da Galácia. Os legalistas, os libertinos, os cristãos sinceros estavam em conflito diante de toda essa bagunça doutrinária. De tal maneira que no verso 13, Paulo fala assim, vocês foram chamados à liberdade, mas não deem a ocasião, usando a liberdade de vocês, para darem pretexto à carne. Carne aqui, na linguagem de Paulo, é a nossa natureza humana, pecaminosa, que foi afetado pelo pecado de Adão e Eva, que contaminou toda a raça humana. Então nós temos no nosso DNA, nós temos uma inclinação para tudo aquilo que Deus reprova. É impressionante. E eles estavam usando a liberdade para satisfazer a carne. De tal maneira que o legalismo é uma satisfação à carne. Porque o legalismo é a tentativa de cumprir a lei pela força, pelo seu próprio esforço, sendo que é impossível guardar a lei de Moisés. Se não for o Espírito Santo nos capacitando, é impossível humanamente, pela força do nosso braço, pela nossa dedicação, guardar a lei de Moisés. Isso também é dar ocasião à carne. E Paulo estava enfrentando a libertinagem porque eles usavam a graça de Deus como licença para viver na prática deliberada do pecado. E Paulo, olha, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. E também os conflitos, porque viver em conflitos, viver em intrigas, também é viver na carne. É isso que Paulo ensinou do verso 13 ao 15. Pois bem, diante dessa introdução, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto, do verso 16 até o verso 26. Eu quero fazer uma exposição do texto para entendermos aquilo que Paulo ensinou e depois eu quero fazer uma aplicação para as nossas vidas, para os dias de hoje. Olha o verso 16 na sua Bíblia, que Paulo ele continua a argumentação dele assim. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Tem uma tradução mais antiga na língua portuguesa que diz assim, digo, porém, andai no Espírito e vocês jamais satisfarão as concupiscências da carne. Então Paulo, quando ele fala andai no Espírito ou viver no Espírito, ele está falando de um estilo de vida. Andar significa um estilo de vida que Cristo nos ensinou. É um estilo de vida em que nós ficamos cheios do Espírito Santo, o Consolador que Jesus falou em João capítulo 14, e esse Espírito Santo nos capacita a trilhar o caminho de Jesus. E Paulo está dizendo para aqueles cristãos da Galácia, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Desejo da carne aqui, ou concupiscência, são os desejos maus da carne. São aqueles desejos pecaminosos, são aquelas inclinações que temos e que muitas vezes nós queremos satisfazer. Então, carne não é simplesmente o corpo físico, mas inclui a mente, a vontade e as emoções que estão sujeitas ao pecado. Só que daí Paulo, ele expõe uma promessa aqui. Ele está dizendo o seguinte, se vocês andarem no Espírito Santo, se vocês buscarem a Deus, se vocês se encherem do Espírito Santo, os seus desejos serão sufocados. Os desejos pecaminosos que tanto guerreamos serão sufocados. Ele diz assim, vocês jamais satisfarão as concupiscências da carne. Amados, isso aqui é uma promessa. Paulo está dizendo que se nós levarmos a sério aquilo que Deus fez por nós, e se nós nos enchermos do Espírito, os nossos desejos, que muitas vezes explodem dentro de nós, serão sufocados. E não teremos uma vida que desagrada a Deus. Aqui Paulo não está defendendo um perfeccionismo que não existe.
Mas aqui, ele está apresentando uma promessa divina de quê? Que se andarmos no Espírito, os nossos desejos, que acaba convivendo conosco, serão sufocados. Sufocados. Paulo, quando ele usa a palavra carne, ele usa pelo menos em 3 sentidos nas Escrituras. Primeiro, de uma maneira mais geral, ele fala da humanidade, isso é da raça humana. Segundo, de maneira mais reduzido ao aspecto da vida humana. E terceiro, de maneira mais restrito, se refere à natureza humana decaído e pecaminosa. A nossa natureza humana foi afetado pelo pecado original. O que é o pecado original? É o pecado dos nossos ancestrais, Adão e Eva. Quando eles pecaram contra Deus, aquele pecado contaminou toda a raça humana, de tal maneira que nós somos representados também em Adão. O pecado de Adão está em todos nós. Mas Paulo falou, se vocês andarem no Espírito Santo, vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Mas olha o verso 17. Ele fala de uma luta. Verso 17, porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Essa palavra luta, algumas traduções, é milita. Ela vem do mundo militar. Paulo está usando essa expressão do mundo militar que tem a ver com os soldados que estavam em batalha. Ele está dizendo o seguinte, nós estamos vivendo uma guerra. Deus não nos chamou para uma colônia de férias. Ele nos chamou para um campo de guerra. E o grande problema é que essa guerra está dentro de nós. E ele fala que a nossa carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Isso é, o Espírito Santo nos influenciando a obedecer a Deus e a nossa carne, a nossa natureza, nos influenciando a desobedecer a Deus. Estamos em guerra. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. O seu maior inimigo é você mesmo. E Paulo está dizendo que existe uma guerra dentro de nós, militando, e eles são opostos. Aqui está o problema. Não tem como conjugar uma vida carnal, satisfazendo os pecados, e uma vida devota a Deus. Não tem como conjugar. Esse casamento nunca deu certo. Esse relacionamento nunca deu certo, porque Paulo está dizendo que são opostos. Eles se chocam. Eles não se complementam. E Paulo está dizendo isso. Mas no verso 18 ele fala assim, mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Aqui Paulo está dizendo que se o Espírito Santo estiver nos guiando, o Espírito Santo vai nos capacitar a honrar a Deus e obedecer a Deus. E quando ele fala, vocês não estão debaixo da lei, Paulo está dizendo assim, vocês não vão obedecer a Deus porque existe uma lei. Vocês serão influenciados a obedecerem a Deus por causa da ação do Espírito Santo. Então vocês não vão obedecer a Deus porque existe uma lei prescrita. Porque existe uma lei que foi colocada. Vocês obedecerão e amarão a Deus, porque o Espírito Santo vai guiar vocês em toda essa vereda, em toda essa verdade. Está ficando claro? Essa é a luta do cristão. Agora, a partir do verso 19, eu quero chamar sua atenção, porque é a parte mais difícil do texto. Paulo, verso 19 a 21, Paulo fala sobre as obras da carne. E nós entenderemos o que Paulo quis dizer com as obras da carne. Depois de falar do conflito entre a carne e o espírito, na vida do salvo, na vida daquele que foi perdoado, o apóstolo passa a falar sobre as obras da carne na vida daqueles que não herdarão o reino de Deus. E é interessante que há outras listas de pecados semelhantes a essa nos escritos de Paulo. Paulo, ele trabalhava muito com listas. Isso aqui é uma das. De tal maneira que Romanos capítulo 1 tem uma lista, 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 6, 2 Coríntios 12, Efésios 4, Efésios 5, Colossenses 3, 1 Tessalonicenses 2 e outros textos têm listas que Paulo colocou mostrando o seguinte, tome cuidado. Quem vive na prática deliberada nisso, está separado de Deus. Então olha só, palavras na Bíblia não são palavras vazias.
Quando Paulo as escreveu, ele escreveu inspirado e supervisionado pelo Espírito Santo. Então, ele apresenta uma lista. Para ficar didático, eu vou classificar essas obras da carne em 5 grupos, tá? Só lembrando, o que é obras da carne? Obras da carne são atividades, são prazeres centralizados naquilo que Deus chama de pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado, num conceito bem simples, é viver afastado do plano original de Deus. Isso é pecado. Deus estabeleceu um plano, mas quando o ser humano vive longe desse plano, ele está exercendo as obras da carne. Então, olha só, eu classifiquei em 5 grupos. Primeiro, os pecados sexuais na área da sexualidade. Olha o verso 19 na sua Bíblia, que diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Os primeiros 3 pecados que Paulo começa a classificar como obras da carne são pecados na área da sexualidade. E é interessante que quando ele fala assim, as obras da carne são conhecidas, são manifestas, essa palavra no grego, ele se refere ao seguinte, é muito claro. Esses pecados são muito claros na sociedade. E elas são manifestadas de maneira muito clara, que todo mundo percebe. É um estilo de vida notável dentro do pecado. Aí ele fala de prostituição, algumas traduções está imoralidade sexual, impureza e lascívia. Algumas traduções está libertinagem. Pois bem, o que é prostituição? O que Paulo quer dizer com prostituição? A palavra grega para prostituição é porneia, da onde vem a palavra pornografia. Ela se refere, olha só, ela se refere a todo tipo de pecado na área sexual, seja o adultério, fornicação, masturbação, incesto ou homossexualidade. Então a palavra porneia, ela contempla todos esses tipos de pecados na área sexual. Adultério é o pecado fora do casamento, é a infidelidade conjugal. Fornicação é o sexo antes do casamento. Paulo chama de obras da carne. Masturbação, incesto é o sexo entre parentes ou entre irmãos. Homossexualidade é o sexo com a pessoa do mesmo sexo. Então, o primeiro da lista que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, as obras da carne são manifestas, e são essas aqui, prostituição. E o grande problema é que no século I, esse pecado era muito comum como no século XXI. Por exemplo, na Grécia, o relacionamento sexual antes e fora do casamento era praticado sem nenhuma vergonha. Os gregos tinham amantes para o prazer. Olha que loucura. Os gregos tinham amantes para o prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo e esposas para gerar filhos. Quase todos os grandes pensadores gregos tinham suas amantes. Alexandre Magno, Aristóteles, Platão, Péricles, todos eles tinham, além das suas esposas, as suas amantes. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, ele está trazendo um alerta para os cristãos da Galácia. Olha, as obras da carne começam com a prostituição, que é o todo tipo de pecado na área da sexualidade que Deus abomina. Aí ele vai para a segunda palavra, impureza. A palavra grega, traduzida por impureza, é um termo mais geral, o qual, embora às vezes possa denotar impureza ritual, refere-se aqui à impureza moral. A impureza moral. Era impureza ritual porque na época de Paulo, tinha alguns cultos, principalmente o culto a Afrodite, a deusa do sexo. Os cultos eram realizados, tinha dentro dos cultos algumas orgias. Algumas relações sexuais. Mas Paulo está pegando esse culto sensual, essas orgias dentro de algumas religiões e transferindo também para a vida social. Dizendo o seguinte, olha, a impureza, uma vida desregrada na área da sexualidade é impureza. Não é puro.
diante dos olhos de Deus. Aí ele vai para a terceira palavra, lascívia. A palavra grega traduzida por lascívia significa literalmente libertinagem de modo geral, mas sem dúvida é usada aqui para lascívia nas relações sexuais. Lascívia se refere à devassidão, um apetite libertino e desavergonhado. Trata-se daqueles atos indecentes que chocam o público. A lascívia, meus amados, é o pecado da erotização, da sexualidade. A lascívia tanto é o pecado da cobiça, tanto como o pecado da cobiça ou como o pecado da exposição. A exposição erótica, a exposição da sensualidade do corpo. E em contrapartida, vem a cobiça desenfreada. Vocês estão entendendo? Os 3 pecados na lista de Paulo, que ele fala de obras da carne, é isso. Prostituição, impureza e lascívia. São 3 pecados que infelizmente têm escravizado milhões de pessoas. Já acontecia no século I e ainda acontece no século XXI. A palavra lascívia, ela também pode ser traduzida por indecência. É uma indecência, é um escândalo, é uma extravagância. E isso sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. Paulo chama isso de obras da carne. O segundo grupo que eu destaquei, eu falei dos pecados na área da sexualidade, o segundo grupo que ele destaca dentro da lista é os pecados religiosos. Olha o verso 20 na sua Bíblia, ele fala assim: idolatria e feitiçaria. O que Paulo quis dizer aqui? Esses 2 pecados falam de ofensa a Deus, pois são uma perversão do culto a Deus. O que é idolatria? Na linguagem paulina, idolatria refere-se à adoração de deuses feito pelas mãos dos homens. Então, idolatria é a tentativa de chegar até Deus através de representações ou de estátuas ou imagens de escultura. Paulo chama isso de idolatria. Só que idolatria também tem um outro significado. Idolatria é colocar no coração tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence a Deus. É os ídolos. Então, idolatria não é uma questão só de artifício material. Idolatria é tirar o lugar que pertence somente a Deus e colocar qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa. Isso é idolatria. Idolatria. E Paulo está dizendo, ele coloca idolatria e feitiçaria. O que é feitiçaria? A palavra grega farmakeia, que é traduzida por feitiçaria, significa o uso de remédios ou drogas. O termo significa também o uso de drogas com propósitos mágicos. Naquele tempo, a linha divisória entre a medicina e a magia não era muito nítida naqueles dias, como continua ocorrendo em muitas culturas tribais hoje em dia. Então, feitiçaria, naquela época, as pessoas tomavam alguns remédios ou tomavam algumas drogas e ficavam alucinadas, e isso era muito envolvido nas religiões pagãs daquela época. Então, era mais ou menos assim, tomar um chá, ter alucinação e pensa que é uma espiritualidade. Era mais ou menos, isso já é antigo. E Paulo chama isso de feitiçaria. É a tentativa de buscar a Deus através de alucinações, através de exageros de remédios ou através das drogas, entorpecendo o cérebro a ponto de pensar que aquilo é uma espiritualidade. Só que feitiçaria também, na linguagem paulina, se refere a ocultismo e magia. Isso é a tentativa de falar com os mortos, de ter comunicação com os mortos. Paulo classifica isso de feitiçaria. Feitiçaria. Então, esses são os pecados na área religiosa que Paulo chama de quê? Obras da carne. O terceiro grupo são os pecados sociais. Olha só, eu chamo a sua atenção, que é uma lista um pouco mais longa. Olha o verso 20. Fala de inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas.
Esses 8 pecados envolvem transgressões ligadas ao relacionamento, que Paulo também chama de obras da carne. Inimizade. A palavra grega traduzida por inimizade significa hostilidade, animosidade. Trata-se daquele sentimento hostil, nutrido por longo tempo, que se enraiza no coração. A ideia é de um homem que se caracteriza pela hostilidade para com seu semelhante. Inimizade. Aquela pessoa difícil. Aquela pessoa que tem problema de relacionamento com todo mundo. Eu conheci uma pessoa em São Paulo, gente, eu sou de Campinas. Eu conheci uma pessoa em São Paulo que ela tinha a capacidade de construir um inimigo em cada lugar que ela passava. Em cada lugar. Tinha inimigo na família, nos parentes, na escola, na universidade, na igreja. Aonde passava tinha que plantar um inimigo. Pessoas que têm problemas terríveis na área do relacionamento. Mas que esse relacionamento, ela é influenciada com muita hostilidade, animosidade. Gente que não gosta de ser contrariado ou contrariada. É contrariado, já cria um bloqueio inimigo. Inimizade. Gente que não consegue conviver com as outras. Paulo chama isso de obra da carne. Porfias. A palavra grega traduzida por porfias significa lutas, discórdias, contendas, querelas. São pessoas que sempre estão buscando rivalidades, rixas, brigas. Porfias é uma pessoa briguenta. Escreveu, não leu, o pau comeu. Se não for do meu jeito, porfias. Pessoas briguentas, pessoas que vivem numa autocompetitividade a ponto de prejudicar o outro, se for preciso. Porfias, e Paulo chama isso de obra da carne. Quem é assim? Ciúmes. A palavra grega traduzida por ciúme significa querer e desejar e possuir aquilo que é do que o outro tem. A pessoa, ela deseja o que o outro tem. A pessoa tem um desejo ardente de adquirir aquilo que a pessoa também tem. Ciúme. Iras. A palavra grega traduzida por ira significa arder em ira, excesso de raiva. Então lembre-se que o problema não é a ira, porque Paulo falou irai-vos, mas não pequeis. Mas o problema é a ira excessiva, é a raiva excessiva que leva a pessoa a tomar atitudes insensatas. Iras. Pessoas que só agem com a cabeça quente e que causam problemas para a vida inteira. Paulo chama isso de obra da carne. Discórdias. A palavra grega traduzida por discórdia significa conflitos, lutas, contendas com um espírito partidário. Então aquela pessoa que arranja briga com todo mundo, que arranja contenda com todo mundo, porque quer que a sua visão, quer que a sua opinião prevaleça. Sempre quer ter, é aquela pessoa que quer ter a palavra final. É aquela pessoa que sabe de tudo. É aquela pessoa que sempre quer se mostrar mais inteligente que os outros. É a discórdia, que monta discórdia. Tem a ver com conflito e partidarismo. Dissensões, a palavra grega traduzida por dissensões, significa sedição, rebelião e também se posiciona contra as pessoas com violência. Dissensões. É a pessoa que promove rebelião. Rebelião. Facções, a palavra grega para facções significa heresias. De tal maneira que tem algumas bíblias, está escrito heresias no lugar de facções. O que é uma heresia? É a rejeição das crenças fundamentais em Deus, em Cristo, nas Escrituras e na igreja. A heresia ou é uma negação daquilo que Deus revelou na Bíblia, ou é uma distorção. Heresia. E o grande problema é que o que estava acontecendo na região da Galácia era a heresia que estava dividindo as igrejas. Invejas. A palavra grega para invejas é o espírito que deseja não somente as coisas que pertencem aos outros, mas se entristece pelo fato
de outras pessoas possuírem essas coisas. É inveja. A pessoa quer possuir aquilo e a pessoa se entristece porque os outros têm. Inveja. Amados, todas essas palavras são os pecados na área de relacionamento que Paulo chamou de obra da carne. O quarto grupo são os pecados pessoais. Olha só o verso 21, ele fala assim: bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Esses dois últimos pecados têm a ver com a intemperança ou o abuso e a falta de domínio próprio na área da comida e da bebida. É lógico que Paulo aqui está pensando nas festas romanas e gregas daquela época. De tal maneira que no lugar de glutonarias, algumas bíblias colocaram orgias. Porque muitas festas naquela época eram regadas de muita bebida, de muita comida e de muito sexo. Os palácios romanos eram regados com essas três coisas. Só que daí Paulo, ele pega essas duas palavras, bebedice, glutonaria ou orgia, que na variante do grego é a mesma coisa, e dizendo o seguinte: isso aqui é obra da carne. O que é bebedice? A palavra bebedice, no grego, refere-se à pessoa que se embriaga na busca de sensualidade ou na busca de prazer na vida. Bebedice. Tem uma tradução que fala assim, bebedeiras. É a pessoa que busca no álcool um sentido de vida. É a pessoa que busca no álcool um prazer para anestesiar os seus problemas da vida. Bebedice. Então, quando Paulo fala desses pecados pessoais, ele está falando dos abusos. Dos abusos. As pessoas que bebem, que se afogam numa taça, que se afogam numa garrafa para poder buscar prazer na vida. Prazer na vida. Ou para tentar entorpecer e anestesiar a sua cabeça para esquecer as demandas da vida. Bebedice. Fala dos abusos e da falta de controle. Glutonaria é o abuso e o exagero na comida. Aí eu confesso para você que esse aqui é um dos pecados principais do povo de Deus. Eu sei que tem gente que tem problemas disfuncionais, compulsão alimentar, mas Paulo está dizendo bem claro que a gula, a glutonaria, o exagero com a comida é pecado. Buscar refúgio na comida é pecado. Buscar prazer na comida, um prazer que não está em Deus, mas é um prazer centralizado no cardápio. E isso é feito de maneira desenfreada. Paulo chama de glutonaria. É gula, é pecado. Então é o abuso, é o exagero ou é o refúgio na comida. Paulo chama isso de glutonaria. Glutonaria. É a falta de controle. A falta de controle. Agora, amados, o grande problema é o que Paulo fala no final do versículo 21. Olha, no versículo 21, ele fala assim: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que Paulo quer dizer com isso, com essa sentença? Ele está falando da marca do pecado. Ele está falando o seguinte: quem vive de maneira deliberada, aprofundada, na prática desses pecados, não vai herdar o reino de Deus. Em outras palavras, não vai para o céu. Então ele está usando essa lista como marca. A marca daqueles que vivem na carne. A marca daqueles que escolheram viver no pecado. Esses não vão para o céu. Então Paulo está dizendo o seguinte, não é que ele tá defendendo o perfeccionismo, ele está dizendo o seguinte: o pecado na vida do cristão é um acidente. Nós lutamos contra os nossos pecados, nós cometemos pecado, mas é um acidente. Mas a partir do momento que o pecado é uma prática deliberada, é um hábito deliberado que faz parte da historicidade da pessoa, e que a pessoa é escrava ou escravo desses prazeres, Paulo está dizendo, não vai herdar.
o reino de Deus. Essa pessoa não tem relacionamento com Deus. É o que Paulo quer dizer. Aí Paulo ele vira o disco, gente. A partir do verso 22 e 23, ele fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. O apóstolo Paulo faz um contraste entre obras da carne e fruto do Espírito. Se as obras falam de esforço, o fruto é algo natural. As obras da carne são resultado do nosso labor. O fruto do Espírito é a realização do Espírito Santo em nós. O fruto do Espírito tem origem sobrenatural, crescimento natural e maturidade gradual. O que é fruto do Espírito, para você entender? Fruto do Espírito são algumas qualidades que o Espírito Santo desenvolve em nós, a partir do momento que o Espírito Santo vem habitar em nós. A Bíblia fala que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, passamos a não colocar a fé em nós mesmos, mas em Jesus, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele converte os nossos corações, nos convence dos nossos pecados, ele vem habitar em nós. E quando ele vem habitar em nós, uma das coisas que o Espírito Santo começa a desenvolver chama-se fruto do Espírito. São as qualidades que estão em Jesus que o Espírito Santo vai desenvolvendo na vida dos cristãos, no interior dos cristãos. Então Paulo, ele menciona 9 virtudes morais que são produzidas pelo Espírito Santo. Então vamos ver então? Aí eu dividi em 3 grupos para ficar didático. São 9 virtudes. Dividi em 3 grupos. O primeiro grupo dessas virtudes, são virtudes ligadas ao relacionamento com Deus. Olha o verso 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Olha que lindo. Então esse fruto, essas virtudes, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar. Amor, a palavra grega ágape, traduzido por amor, inclui tanto amor a Deus como amor ao próximo. Esse amor aqui que o Espírito Santo coloca no coração do cristão é aquele amor, gente, que nós temos por Deus e que nós chegamos à conclusão que nós não conseguimos viver mais sem Deus. É um relacionamento restrito com Deus, é uma dependência de Deus. É muito mais do que crer que Ele existe ou crer que Ele é bom, é muito mais que isso. Esse amor que o Espírito Santo coloca no nosso coração é uma dependência amorosa que nós temos com Deus. E que isso acaba resplandecendo com o nosso amor ao próximo. Alegria. A palavra alegria, traduzida aqui, ela é fundamentada num relacionamento consistente com Deus. Essa alegria, como virtude, é aquela alegria que nós sentimos que só Deus pode nos oferecer. Não é uma alegria circunstancial. Eu sou alegre porque eu tenho isso aqui, porque eu conquistei isso aqui, porque eu vivo num mundo bom. Não. É uma alegria baseada em Deus, independente da fase que eu estou vivendo, mas é uma alegria que leva o meu coração a ficar contente em Deus. Alegria. E essa alegria é sobrenatural. É uma satisfação plena em Deus. É aquela pessoa que tem relacionamento com Deus e se sente completo, independente se não tem algumas coisas na vida. Ou se não alcançou algumas coisas na vida. A pessoa é alegre, porque ela tem tudo, que é Deus. Paz. A palavra grega traduzida aqui por paz refere-se fundamentalmente à paz com Deus. Então aquela pessoa que tem paz com Deus. Sabe por quê? Paulo fala que antes de seguirmos a Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Por causa do o pecado é uma rebelião contra Deus. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, essa rebelião é removida, a nossa comunhão com Deus é estabelecida e nós passamos a ter paz com Deus. E ter paz com Deus é não viver mais com sentimento de culpa por causa do pecado. Porque Deus perdoou em Cristo na cruz. Então a pessoa sente paz, sabendo que os pecados foram perdoados segundo os méritos de Jesus lá na cruz. A pessoa sente paz com Deus.
Segundo, virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o próximo. Olha o verso 22. Longanimidade, benignidade e bondade. Então agora tem a ver com o nosso próximo. O que é longanimidade? Significa ânimo espichado ao máximo no grego. Sabe que a longanimidade, meus amados? É paciência longa. Paciência longa. Ou um ânimo longo. Longanimidade trata-se de paciência para suportar injúrias. Descreve o homem ou a mulher que tem condições de vingar-se, mas prefere oferecer a misericórdia. Isso é longanimidade. É a pessoa que tem condições de prejudicar o outro, de dar o troco, mas prefere respirar fundo e oferece a misericórdia. Longanimidade. Tudo que nós precisamos, né? É de longanimidade. Paciência longa. É aquela paciência à prova de fogo. É aquela paciência à prova de trânsito, né? Sabe aquela pessoa que te fecha? Aí você quer postar a corrida. A longanimidade fala, não, pode passar. Quer correr? Passa, vai, passa. Está atrasado mesmo? Deve estar atrasado na vida, pode passar. Mas não fica competindo, sabe? Quem tem a longanimidade não fica perdendo tempo com competitividade, sabe? Porque ela sabe do seu lugar. Ela sabe do seu lugar. Longanimidade. Benignidade. O que é benignidade? Essa palavra no grego significa gentileza ou delicadeza. Gentileza. É a pessoa gentil. Sabe? É a pessoa que, mais uma vez, que não quer entrar em intriga. Ela prefere perder o argumento do que perder o amigo. Não entra, sabe? Não está preocupado em entrar em disputas de poder. É a gentileza. Benignidade, é isso que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Essa tranquilidade. Bondade refere-se a uma bondade ativa como princípio energizante. A bondade, ela pode reprovar, corrigir e disciplinar, mas a benignidade só pode ajudar. É a bondade que corrige, que repreende, mas sempre para ajudar o próximo. Para ajudar o próximo. Essas são as virtudes na área do relacionamento. Terceiro, virtudes ligadas ao nosso relacionamento com nós mesmos. Aí ele fala no verso 22, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade, a palavra grega traduzida por fidelidade significa fé, lealdade. É a pessoa que é leal a Deus. É a pessoa que é digna de confiança. É a fidelidade. Mansidão, a palavra grega para mansidão significa uma submissão dócil. Mansidão não é ser mole, tá? Porque quando o evangelho é ameaçado, o cristão vira um leão. Mas aqui é um coração ensinável. Aqui é um coração submisso. É um coração manso. É a mansidão. A mansidão, diz os filósofos, é o equilíbrio entre a raiva e o amor. É o equilíbrio. É a mansidão. E domínio próprio. A palavra grega, traduzida por domínio próprio, significa autocontrole. Domínio dos próprios desejos e apetites. Autocontrole. Aplicava-se a disciplina que os atletas exerciam sobre o próprio corpo. Esse é o fruto do Espírito. Essas são as qualidades, as virtudes que o Espírito Santo coloca dentro do cristão, dentro do discípulo de Jesus. Essas são as qualidades que estão em Cristo que o Espírito Santo vai esculpindo em cada seguidor de Jesus. Vocês entenderam? A diferença das obras da carne e o fruto do Espírito. Bom, daí Paulo ele termina assim, verso 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, juntamente com as suas paixões e desejos. Sabe o que Paulo está dizendo? Que quando Jesus morreu na cruz, ele estava nos representando. O seu lado direito tinha um criminoso, o seu lado esquerdo tinha um criminoso, mas com ele na cruz estava representado milhões e bilhões de cristãos.
E Paulo está dizendo o seguinte, olha, quando Cristo foi crucificado na cruz como nosso substituto, ele estava levando na cruz as nossas lutas carnais, os nossos pecados. E Paulo está dizendo assim, nós fomos crucificados com Cristo. O que significa? Que agora nós temos a possibilidade, dada pelo Espírito Santo, de vencer os nossos pecados. E nós não a vencemos pela força do nosso braço. Nós não a vencemos pela nossa religiosidade. Nós a vencemos a partir do momento que nós nos enchemos do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo provoca em nós o quê? Autocontrole. Porque nós fomos crucificados com Cristo e aí as nossas paixões e desejos também foram crucificados. É Paulo dizendo, há possibilidade de vencer. Não por causa de você, mas por causa do Espírito Santo, que comunica isso no nosso coração. E verso 25 ele fala assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui Paulo está falando que o cristão precisa viver de forma coerente com Deus. Se nós vivemos no Espírito, temos que andar no Espírito, estilo de vida. Aí no verso 26 ele fala assim, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aqui Paulo está falando que o cristão precisa viver de forma coerente com os irmãos. Por que Paulo falou isso? Porque as igrejas estavam em guerra. Os legalistas, os libertinos, os cristãos estavam guerreando. Aí Paulo fala, não nos deixemos possuir de vanglória, de orgulho, provocando uns aos outros e tendo inveja. Cuidado, isso pode ser obra da carne. Amém? O que isso tem a ver com a gente? Aplicação. O que tudo isso tem a ver conosco, cristãos do século 21? O que nós precisamos entender se realmente nós queremos seguir a Jesus? Eu quero apresentar para vocês, em rápidas palavras, quero apresentar para vocês 4 lições do que nós aprendemos sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Primeira lição, a necessidade de andarmos no Espírito. Andarmos cheios do Espírito Santo. Precisamos andar no Espírito para sufocar os nossos desejos pecaminosos. Você não vai conseguir vencer esse pecado sozinho. Se você não se encher do Espírito Santo, se você não buscar a Deus, você não vai conseguir, é mais forte do que você. Então, quando nós andamos no Espírito, nos enchemos do Espírito Santo, quando nós buscamos a Deus, nós recebemos uma força sobrenatural para vencer os nossos pecados de estimação. Precisamos entender a guerra que travamos todos os dias. Todos os dias existe uma guerra dentro de nós. É a carne lutando contra o Espírito. Todo dia. E essa luta vai até o último minuto de nossas vidas. Mas Paulo falou que se nós andarmos no Espírito, se nós buscarmos a Deus, se nós o amarmos, esses desejos não serão satisfeitos. Paulo disse isso. Que há possibilidade. Precisamos entender que somos guiados pelo Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Jesus falou, olha, eu vou embora, mas eu vou deixar o Consolador. Ele vai ensinar vocês. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. É por isso que Paulo escreveu em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tudo que nós precisamos hoje, o que a igreja evangélica precisa, é ser cheia do Espírito Santo. É tudo que nós precisamos para vencer os nossos pecados. Porque, infelizmente, nós somos conhecidos mais pelos nossos escândalos do que pelo nosso exemplo. Porque falta enchimento do Espírito Santo. Mas Paulo falou, se nós enchemos do Espírito Santo e andarmos, o nosso desejo vai ser sufocado e um desejo latente será criado em nosso coração que vai nos impulsionar a obedecer a Deus. Ô, gente, isso é lindo na vida do cristão. Essa operação, essa influência é linda. É linda. Então, essa é a necessidade de andar. Você tem andado no Espírito Santo? Como que está a sua vida? Você tem se enchido do Espírito Santo?
Pastor, eu não sei, como que se enche do Espírito Santo? Olha, disciplinas básicas que Jesus deixou. As Escrituras, lê as Escrituras. Uma vida de oração, uma vida comunitária, corporativa com os irmãos na igreja, buscando a Deus no culto, buscando a Deus em casa, o tempo a sós com Deus, o culto doméstico com a família, influenciando a esposa a buscar a Deus, os filhos a buscarem a Deus. Quanto mais desejamos a Deus, mais nós seremos cheios do Espírito Santo. Segunda lição, as obras da carne e sua condenação. Nós vimos aquela lista tenebrosa. E Paulo falou que quem vive, quem é marcado por esses pecados, quem vive na praticidade desses pecados, não herdarão o reino de Deus. Os que vivem na prática das obras da carne estão separados de Deus. Aqui que está o problema. Paulo está dizendo que quem vive na prática do pecado está separado de Deus, mesmo sendo religioso, mesmo tendo nascido uma tradição religiosa, mesmo frequentando uma igreja, está separado de Deus. Se a vida é marcada, é resumida nesses pecados que Paulo expôs, infelizmente essas pessoas estão separadas de Deus. Separadas de Deus. Os que vivem na prática das obras da carne serão condenados. Quando Paulo fala que não vai entrar no reino de Deus, ou não vai para o céu, ele está falando de condenação, porque Jesus falou assim, em João capítulo 3, aquele que crê em mim será salvo, mas aquele que não crê em mim será condenado. Existe uma condenação. Terceira lição, a evidência do fruto do Espírito Santo na vida do cristão. O fruto do Espírito evidencia que temos o Espírito Santo, está aqui. O fruto do Espírito, essas qualidades desenvolvidas, evidencia que nós somos de Deus. E isso é tão maravilhoso, porque infelizmente as igrejas hoje, elas se apegam muito nas manifestações do Espírito Santo. Nas questões externas, né? Esse negócio de dom de línguas, profecia. Mas sabe o que mais vale? É o fruto do Espírito. O nosso caráter é muito mais importante do que o nosso performance. O nosso caráter. Esse caráter cristão produzido pelo Espírito Santo. Essas virtudes cristãs. Essas virtudes que evidenciam que nós somos de Jesus. Não é por aquilo que fazemos, aquilo que praticamos. É por aquilo que somos em Jesus. E quando essas virtudes estão em operação em nossas vidas, é uma evidência de que realmente nós somos discípulos de Jesus. O fruto do Espírito evidencia que fomos regenerados. O que é regeneração? É o momento que Deus converteu os nossos corações. Houve uma mudança dentro de nós. A evidência do fruto do Espírito. Eu pergunto uma coisa para você. E essa pergunta não pode calar. Essas evidências estão na sua vida? Estão em nossas vidas? Nós somos conhecidos pelo fruto do Espírito Santo. Quarta e última lição. Fomos crucificados com Cristo para uma nova vida. Os salvos crucificaram a sua carne na crucificação de Jesus. Aqueles que foram perdoados por Deus, que foram religados com Deus, os seus desejos foram crucificados com Cristo. Então significa que eu não vou pecar? Não, vai, somos imperfeitos. Mas significa que você não vai ter mais paixão, mais prazer no pecado. E quando você pecar, você vai sentir um mal-estar, um incômodo, uma impureza, no sentido assim, puxa, eu vacilei com Deus de novo. Eu não me conformo comigo mesmo. Eu preciso mudar de vida. É isso. É porque nós fomos crucificados com Cristo. Os salvos vivem de forma coerente em relação a Deus. O seu amor é coerente a Deus. Os salvos vivem de forma coerente em relação aos irmãos. Porque se nós temos o fruto, nós amamos os irmãos. Se nós temos o fruto, nós amamos a Deus. Amamos a Deus.
É por isso que Paulo escreveu assim em Romanos capítulo 14, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos dele. Certa vez o pastor Stanley Jones, que viveu muitos anos na Índia, falando sobre o comportamento cristão, olha só o que ele disse. O maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, mas é o subcristianismo. Ele está falando da vida das pessoas, da vida dos cristãos. E aqui Paulo está revelando para a gente uma sublimidade da vida cristã. Que se nós nos enchemos do Espírito Santo, nós venceremos os nossos pecados. Amém? Eu termino com algumas perguntas e termino aqui. Primeira pergunta, você está andando no Espírito? Você está se enchendo do Espírito? Ou você está se enchendo de você mesmo? Segunda pergunta, você está vivendo na prática das obras da carne? Cuidado. Você já ouviu aqui o destino daqueles que vivem na prática do pecado. Não herdarão, não estarão com Deus quando morrerem. Terceira pergunta, você tem o fruto do Espírito? Essas virtudes cristãs produzidas pelo Espírito Santo? Quarta pergunta, se você não tem, hoje é o dia de você começar a ter. Pastor, como eu faço para ter esse fruto? Como eu faço para me livrar das obras da carne? Simples. Isso é resumido em duas palavras: arrependimento e fé. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente. Quando a pessoa é exposta à palavra de Deus, ela faz uma avaliação. Eu estou perdido. Eu estou perdida. O que eu faço? Abandone os seus pecados. Arrependimento é um novo pensamento, é um novo sentimento, é um novo comportamento. É uma decisão de vida. Arrependimento é mudar de ideia e falar assim, eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais viver nas obras da carne. Eu quero viver com Jesus. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero receber o Espírito Santo e ter essas virtudes. Eu quero viver para Deus. Isso é arrependimento. É uma mudança no pensamento, sentimento e comportamento. E fé. O que é fé? Fé é deixar de confiar em si. É deixar de confiar na sua ética. É deixar de confiar na sua moralidade. É deixar de confiar na sua caridade. É deixar de confiar na sua religiosidade, porque todas as virtudes, sendo boas, não é suficiente para salvar você. Fé é deixar de confiar em si e confiar naquilo que fizeram por nós lá na cruz do Calvário. Isso é fé. E o que fizeram por nós na cruz do Calvário? Deus enviou o seu Filho amado neste mundo para morrer na cruz, assumindo os nossos pecados, e em troca Deus nos deu o seu perdão e a sua reconciliação. Esse é o evangelho que Jesus ensinou e que Paulo ensinou aos Gálatas. Nós somos todos pecadores, diz a Bíblia. Todos nós somos pecadores e separados de Deus. Como que Deus resolveu o problema da separação? Enviando Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus criou uma ponte entre o ser humano pecador e o Deus Santo. De tal maneira que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse assim, eu sou o caminho. Quando ele usa essa palavra, ele está dizendo assim, eu sou o único caminho. Eu sou a verdade, eu sou a única verdade. Eu sou a vida, eu sou o único que pode te dar vida. Alegria, paz, amor. Qual é a resposta que precisamos dar? Arrependimento e fé. E diz a Bíblia que quando nós nos arrependemos e pela fé, nós nos desarmamos e nos entregamos a Jesus, crendo no sacrifício dele na cruz, nós recebemos o quê? O Espírito Santo. E ele produz em nós o quê? O fruto do Espírito. É isso que você quer? Quem sabe você precisa sair dessa igreja tomando uma decisão. Porque você foi exposta à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos corrige e ao mesmo tempo nos consola. Mas eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Eu quero convidar você a se tornar um seguidor de Jesus. E a experimentar o fruto do Espírito.
Eu quero convidar você, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar. Peça a Deus isso. Arrependa dos seus pecados, reconheça quem é você e entregue a sua vida a Jesus. E o Espírito Santo habitará em você, trazendo consolação e o fruto que Ele concede. Entregue-se a Jesus. Vamos orar, Pai. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui. Cada um que humildemente ouviu a Tua palavra. Trabalhe em cada coração, Pai, que essa semente possa germinar para a glória do Senhor. Pois não é a minha palavra, é a Tua palavra que não volta vazia. Ó Deus, que essa noite seja uma noite de perdão, de salvação, de libertação das obras da carne. Livra-os, ó Deus, livra-nos, ó Deus, desta lista tenebrosa, que é a radiografia da humanidade sem a Tua presença. Mas o que nós desejamos nessa noite é entregar as nossas vidas a Ti. Nós queremos amá-lo, queremos obedecê-lo, queremos, ó Deus, seguir a Jesus de Nazaré. Então abençoa, Senhor, cada um que está aqui, que está assistindo, e coloca dentro de nós o fruto do Teu Espírito. Nós oramos e entregamos as nossas vidas a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, gente?